E se eu te contasse que a interpretação que você tem sobre a serpente em Gênesis pode ser uma mentira? A narrativa de Adão e Eva esconde um mistério que pode transformar a sua percepção. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é uma das mais emblemáticas da Bíblia. No centro dessa trama, encontramos a serpente, que persuade Eva a comer o fruto proibido, resultando na queda da humanidade. Tradicionalmente, essa serpente é vista como uma cobra literal, uma entidade de engano e tentação. Mas, e se estivermos interpretando esse personagem de maneira errada? A imagem tradicional da serpente, como a própria encarnação do mal e da tentação, é apenas uma faceta de um ser muito mais complexo. Neste texto, vamos explorar o texto hebraico original de Gênesis e revelar uma verdade oculta que desafia nossa compreensão habitual. Prepare-se, pois o que você vai descobrir é muito mais intrigante e profundo do que tudo o que já ouviu. Ao final, você verá essa história sob uma nova perspectiva, repleta de insights que têm profundas implicações para a nossa interpretação desse antigo relato. Abra sua mente para novas interpretações e embarque nesta aventura em busca da verdadeira natureza da serpente do Éden. Para compreendermos a verdadeira natureza da serpente em Gênesis, é fundamental irmos além das traduções e mergulharmos no texto hebraico original. A língua hebraica é rica em nuances e significados que muitas vezes se perdem nas traduções modernas. A palavra utilizada para descrever a criatura no Jardim do Éden é Nahash. Contrário à tradução simplista de serpente, Nahash possui um significado muito mais amplo e intrigante. Nahash pode ser traduzido como serpente, mas também como adivinho ou oráculo. Essa palavra carrega consigo uma profundidade que nos leva a questionar a natureza da serpente. Essa dualidade de sentidos abre um leque de possibilidades para a interpretação da figura da serpente. Seria ela um animal comum imbuído de poderes sobrenaturais? Ou talvez uma figura simbólica representando algo mais profundo? Ou representaria algo que transcende a materialidade, como uma entidade divina ou uma força cósmica? A serpente pode ser vista como um intermediário entre o mundo humano e o divino. Essa ambiguidade presente no próprio termo hebraico nos convida a questionar as interpretações tradicionais e a considerar outras possibilidades. A serpente, muito além de um animal rastejante, pode representar um portal para o conhecimento oculto, um guardião de segredos ancestrais. A riqueza da língua hebraica, com seus múltiplos níveis de interpretação, nos instiga a ir além da superfície, buscando a essência por trás das palavras. Cada letra, cada palavra, carrega um significado que pode mudar completamente nossa compreensão dos textos sagrados. Desvendar o significado de Nahash é o primeiro passo para desvendar o mistério da serpente no Éden. Ao explorar essas camadas de significado, podemos obter uma visão mais profunda e abrangente do texto bíblico, revelando segredos que foram ocultos por milênios. Em diversas culturas ancestrais, a serpente era reverenciada como um ser divino, um símbolo de poder e sabedoria. Desde os tempos mais remotos, a serpente tem sido uma figura enigmática e poderosa, presente em mitos e lendas ao redor do mundo. Sua imagem, muitas vezes, transcende o simples animal, assumindo um papel de intermediário entre o mundo terreno e o divino. No Egito Antigo, por exemplo, a cobra era associada a divindades como Wadjet, protetora do faraó, e Apófis, a serpente do caos que tentava devorar o sol todas as noites. Wadjet, com sua coroa de cobra, simbolizava proteção e realeza, enquanto Apófis representava o eterno conflito entre ordem e caos. Essas figuras mitológicas mostram como a serpente podia ser tanto uma guardiã quanto uma ameaça. Na mitologia grega, a serpente também ocupava um lugar de destaque, como podemos observar na figura de Asclépio, deus da medicina, que carregava um bastão entrelaçado por uma serpente. Este símbolo, conhecido como o caduceu,
Ainda hoje é utilizado como emblema da medicina, representando cura e renovação. A presença da serpente no caduceu sugere que a sabedoria e o conhecimento médico estão intimamente ligados à natureza cíclica e regenerativa da vida. Essa veneração pela serpente em diversas culturas nos leva a questionar se, em Gênesis, ela não poderia ser também um ser divino, um mensageiro dos céus. A serpente no Jardim do Éden, tradicionalmente vista como um símbolo do mal, pode ser reinterpretada como uma figura que traz conhecimento e consciência. Talvez, ao oferecer o fruto proibido, a serpente estivesse proporcionando à humanidade a oportunidade de evoluir e compreender sua própria existência. É possível que a serpente do Éden não represente o mal em si, mas uma força ambígua, capaz de conceder tanto a sabedoria quanto a perdição, dependendo da forma como seus ensinamentos são interpretados. A dualidade da serpente reflete a complexidade da condição humana, onde o conhecimento pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de como é utilizado. Sua capacidade de trocar de pele, de se renovar constantemente, também a associava à imortalidade e à ciclicidade da vida. Este processo de renovação simboliza a capacidade de transformação e adaptação, características essenciais para a sobrevivência e evolução. A serpente, ao se despir de sua antiga pele, nos lembra da importância de deixar para trás o que não nos serve mais e abraçar novas possibilidades. Em algumas culturas, a serpente era vista como um símbolo da própria criação, representando a força vital que permeia o universo. Em mitos de criação, a serpente muitas vezes aparece como um ser primordial, cuja energia dá origem ao cosmos. Este simbolismo destaca a serpente como uma figura central na compreensão da vida e do universo. Observando a serpente sob essa nova perspectiva, podemos vislumbrar uma figura muito mais complexa do que a tradicional imagem do mal. A serpente emerge como um ser multifacetado, que incorpora tanto luz quanto escuridão, sabedoria e tentação. Esta visão mais rica e nuançada nos convida a reconsiderar nossas próprias percepções sobre o bem e o mal. Um ser divino, portador de sabedoria e mistério, que desafia a humanidade a questionar sua própria natureza e o significado da existência. A serpente, com sua presença enigmática, nos convida a explorar os mistérios do universo e a buscar um entendimento mais profundo de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Em última análise, a serpente nos lembra que o conhecimento e a sabedoria são caminhos para a iluminação, mas também carregam consigo a responsabilidade de serem usados com discernimento e cuidado. Em contraponto à visão da serpente como um ser divino, algumas interpretações a retratam como a personificação do caos primordial, a força indomável que precede a ordem e a civilização. A serpente, nesse sentido, é vista como um símbolo de poder bruto e descontrolado. Nessa perspectiva, a serpente representa a energia caótica presente na natureza, a força bruta que desafia os limites impostos pela razão e pela moral. Ela é a tempestade que varre a terra, o fogo que consome florestas e o terremoto que abala montanhas. No mito babilônico de Tiamat, por exemplo, a serpente representa a força primordial do caos, que se opõe à ordem divina. Tiamat, a deusa-mãe, é retratada como uma monstruosa serpente marinha. Tiamat, a deusa-mãe, é retratada como uma monstruosa serpente marinha que luta contra Marduk, o deus da ordem, na batalha pela criação do mundo. Essa batalha épica simboliza a eterna luta entre a ordem e o caos, onde a serpente é a encarnação do caos primordial. Essa dualidade entre ordem e caos é um tema recorrente em diversas mitologias, e a serpente frequentemente ocupa um papel central nessa luta. Em muitas culturas, a serpente é vista como um guardião de segredos antigos e poderes ocultos. Em Gênesis,
A serpente pode ser interpretada como a força que instiga a transgressão, que questiona a ordem estabelecida por Deus. Ela é a tentadora que oferece o fruto proibido e incita a humanidade a buscar o conhecimento proibido. A serpente, nesse contexto, é mais do que um simples agente do mal. A serpente, nesse contexto, deixa de ser apenas um agente do mal para se tornar um símbolo da própria natureza humana. Com seus impulsos contraditórios e sua constante busca por liberdade e conhecimento, com seus impulsos contraditórios e sua constante busca por liberdade e conhecimento, mesmo que isso signifique desafiar as regras e romper com a ordem estabelecida. A serpente, portanto, é um reflexo da dualidade humana, mesmo que isso signifique desafiar as regras e romper com a ordem estabelecida. Ela representa a rebeldia, a curiosidade insaciável e a coragem de enfrentar o desconhecido, características intrínsecas à condição humana.